Ai, eu acho que eu tenho emagrecido muito. Perdi muito peso, não tenho comido tanto. Acho que vou tomar C4 ou deixar corte. Vou à farmácia. Ei, você mesmo. Hoje nós vamos falar sobre esses dois fármacos e a utilização permanente na nossa sociedade. Bem, que depois da vinheta vamos falar sobre esse tema. Bem, hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu vou dizer que não é menos frequente. É de 0 ou 1 entre 10 jovens, pelo menos 9 jovens conhecem ou já ouviram falar sobre esses dois medicamentos. Mas afinal de contas, o que é isso? O Deixacorte e o C4, estes são nomes comerciais. Mas vamos falar de forma separada porque são fármacos diferentes com utilidades diferentes. Comecemos então a falar do C4. O C4 é um fármaco que inicialmente foi idealizado como anti-alérgico. Fármacos esses que tratavam condições médicas como urticária, dermatites e até asma. Mas ao decorrer da utilização, notou-se que havia então uma outra finalidade desse fármaco, que era estimulante de apetite. Aproveitando essa funcionalidade deste medicamento no organismo, criou-se então associou-se a ciproheptadina a multivitamínicos, que acabou tendo o efeito de estimulante de apetite. O Deixacorte, que tem o nome de Dexametasona, os nomes que eu vou dar aqui para vocês são nomes técnicos, ou digamos assim, princípios ativos. Existe um nome que é o nome para expandir o produto e o nome do medicamento propriamente dito. O Deixacorte, ou a Dexametasona, é muito diferente do C4. Como então ele age no organismo? Ele é um imunossupressor e um anti-inflamatório muito potente. Por que então as pessoas começaram a utilizar esses medicamentos com esses fins? Como eu já disse a vocês, o C4 inicialmente era idealizado para tratar uma condição médica, mas depois criou-se uma fórmula que adaptava-se a estimulante de apetite. Já a Dexametasona ou Deixacorte, ele é um anti-inflamatório e imunossupressor, mas tem um ATT. Ele, como efeito colateral, também causa muito apetite ou aumenta o apetite e dá muito sono, que influencia no processo de ganho de massa corporal. Esse é então o porquê das pessoas começarem a utilizar muito frequentemente essas duas substâncias. Como eu já falei para vocês, as indicações são claras. Mas então, o que acontece? Muitos destes medicamentos inicialmente têm um propósito. Quando então descobre-se que ele tem um efeito colateral, que digamos assim, que passa a ser benéfico, as pessoas começam a utilizar para estes fins. Mas quais são então os riscos de utilizarmos esses fármacos de forma desordenada, digamos assim? Os efeitos colaterais que muitos destes dois fármacos apresentam são eles: hiperglicemia. Para aquelas pessoas que usam Deixacorte de forma excessiva, deixa-me dizer-vos que ela pode te causar uma diabetes. Sim, existem dois tipos de diabetes. Aquela diabetes que é adquirida e aquela diabetes que a pessoa já nasce com ele. Então, no caso da utilização de Deixacorte, você pode desenvolver a condição de diabetes do tipo 2. Parece brincadeira, mas sim, é muito sério. Para aquelas pessoas que usam excessivamente o C4, tem um ATT que eu preciso falar para vocês. Muitos desses medicamentos que se utilizam têm essa dinâmica que eu expliquei para vocês, que é os nomes comerciais. Tu vais para a farmácia, olha para mim, olha esse cenário comigo. Tu vais para a farmácia, o mesmo medicamento tem vários nomes comerciais. Nome esse que pode ser C4, C8, C12, ciproheptadina e outros. Permiatrin são os nomes mais frequentes dentro do nosso conceito ou do nosso contexto aqui em Angola. Então, quando você utiliza, por exemplo, o C4 e o C12, deixa-me dizer que você está a utilizar a mesma substância. Normalmente, as apresentações que esse fármaco traz, não é? Na farmácia, quando você encontra, ele tem 4 miligramas. Atenção, estou a falar de dois medicamentos aqui e nesse momento estamos a falar do C4. Quando você compra um C4 que tem 4 miligramas,
e um C12 que também tem 4 miligramas, você no total vai ter 8 miligramas, que vai potencializar simplesmente a dose do medicamento que estás a tomar. Não que você está a tomar 2 medicamentos diferentes. Eles são utilizados excessivamente para fins estéticos, esquecendo então a sua indicação inicial. E obviamente que quando você tem essa substância, ou estás a consumir essa substância de forma excessiva, ele vai te causar ali o efeito inicial que você pretende, mas quando utilizado de forma prolongada e permanente, vai trazer então os outros efeitos colaterais. Efeitos esses que as pessoas inicialmente veem como se não tivesse associado ao medicamento. Vamos trazer aqui um outro cenário. Imagine então que você vai utilizar o Deixacort, que é um anti-inflamatório, como eu havia dito no princípio, e imunossupressor. Imunossupressores são medicamentos que ajudam a combater doenças autoimunes, doenças que o teu próprio sistema imunológico combate o teu organismo como se ele fosse a doença. Então, nessas condições, normalmente o organismo fica muito enfraquecido. O sistema imunológico baixa, então as tuas defesas contra os agentes externos ou agentes que causam doenças baixam. E o indivíduo com imunidade baixa é um indivíduo propenso a adquirir todo tipo de doenças. Pode pegar uma gripe, pode pegar uma condição mais séria e pode até chegar a desenvolver um câncer. E no nosso contexto africano, todas as patologias que vêm assim, digamos que inesperadas, sempre são associadas a outras práticas ou a outros fenômenos, não propriamente ao descuido ou irresponsabilidade do consumo excessivo de medicamentos. Se você desenvolver uma doença mais grave, como câncer, diabetes ou até mesmo doenças neurológicas ou hipersensibilidade, ter alergias constantes, nunca vais associar ao uso do medicamento que você está a usar de forma, digamos assim, empírica, porque você não tem conhecimento do medicamento que estás a consumir. É necessário que quando você vai para uma farmácia, o profissional que está ali consiga te dar as diretrizes exatas sobre o medicamento que você está a comprar. Trazendo um outro fenômeno que é muito frequente na nossa sociedade é a questão de as pessoas consumirem fármacos de forma excessiva sem estarem consciencializadas, simplesmente porque a fulana consumiu C4 ou C12 e deu efeito. Ou talvez a questão da pressão excessiva da sociedade de nós obedecermos a padrões de estética corporal. Porque normalmente o que motiva essas meninas a irem procurar estes medicamentos é a questão de eu quero ter um corpo igual da fulana. Mas o que precisamos entender é que existem vários fenômenos metabólicos que envolvem o nosso organismo. O que é isso, afinal de contas? Eu trago aqui para vocês termos muito simplificados, porque se falar, eu estou a falar com pessoas que não têm, ou se calhar não têm assim uma visão mais aprofundada sobre este universo da saúde. Então trago esses exemplos para que vocês consigam perceber o quão grave é consumirmos estes medicamentos sem termos a verdadeira visão do que elas implicam e como elas agem no nosso organismo. A questão desta pressão social, nós precisamos entender que existem pessoas que têm uma adaptação melhor a certos tipos de medicamentos em relação a outras pessoas. O que é necessário entender, porque existem fatores genéticos, fatores alimentares, fatores físicos, anatômicos que influenciam a forma como nós vamos nos adaptar com um medicamento específico. Exemplo. Existe uma vasta gama de produtos. Dentre os estimulantes de apetites mais frequentes na nossa sociedade, tirando a questão do C4, porque aqui já vimos que o Deixacort não é um estimulante de apetite, temos o Viternu, temos o Ciproplex. São medicamentos muito frequentes que têm muita circulação nas farmácias ou no nosso sistema de saúde. Mas é muito importante saber que quando a Joana faz o uso da ciproheptadina ou C4, ela tem uma condição que nós damos o nome de bioafinidade. É quando o teu organismo adapta-se muito rápido a um medicamento. Ele recebe muito bem e dá os efeitos que se deseja. Primeiro porque se calhar a genética dessa pessoa é boa, o biótipo corporal dessa pessoa é boa e ajuda ela a absorver melhor este medicamento. Diferente da Ana, que tem um biótipo corporal não
tão inclinado, não tem uma genética de avantajar glúteos ou pernas, que vai então influenciar muito na forma como ela vai absorver este medicamento. No caso da Joana, ela desenvolveu, teve glúteos, ancas e tudo mais, mas a Ana não, porque não tem essa bioafinidade. Depois a Ana começa a desenvolver condições médicas muito agravadas, como gastrites, câncer, urticária e muitos outros. Porque afinal de contas, esses medicamentos têm uma finalidade clínica real. Não é só essa que você procura. E tem então também os efeitos colaterais. É muito importante que nos atentemos a estes fenômenos para que não tenhamos problemas a posteriores. Porque eu recebo frequentemente casos de pessoas que estão com complicações ou agora têm complicações médicas sérias devido a esta questão de irresponsabilidade no uso dos medicamentos. Esses fármacos têm um objetivo inicial, têm um objetivo clínico, trata doenças. E se você não tem nenhuma doença que esses fármacos inicialmente tratam, é necessário que você tenha um acompanhamento com um profissional para ele te dizer qual é o melhor método a ser utilizado. E se você deseja ter um corpo esteticamente aceitável ou bonito, segundo os padrões da sociedade, procure métodos mais viáveis para assim você conseguir alcançar este objetivo. É muito importante. É um caso de saúde pública, precisamos nos atentar, e a minha chamada de atenção vai também para profissionais da área de farmácia, farmacêuticos. Dominem os conteúdos, saibam aconselhar melhor os vossos clientes, pacientes, utentes, para que eles não caiam no erro. Porque eles não compram esses medicamentos, muitos compram na rua, obviamente, eu não vou aqui dizer, mas a maioria compra em farmácias, onde existem profissionais qualificados para poder indicar. E na maioria dos casos, são mesmo os farmacêuticos que vendem essas substâncias para estas moças. Procure explicar qual é a finalidade deste medicamento para assim você poder indicar e ela tomar. Para aquelas meninas que têm questões muito agravadas de anorexia ou condições médicas que envolvem o apetite, bulimia, e aqueles que fazem uso de medicamentos, estavam com uma condição médica, paludismo e qualquer uma outra doença frequente e perdeu muito peso, procure sempre estar ao máximo informada para saber se é viável, se não me fará mal e esteja consciente do que você está a tomar. Porque a saúde é muito importante e se não a tivéssemos, não estaríamos aqui. Se tu queres participar mais, emergir mais no mundo da InShape, entender então quais são as informações cruciais para ter uma vida saudável, uma dieta alimentar equilibrada, entra no nosso canal do Telegram. Nós temos um plano para você, onde você vai encontrar informações de diversos temas que englobam o universo da saúde. Não esqueça, deixa o teu comentário, muito importante para nós. Curta, compartilhe bastante para aquela tua amiga que toma e também já pensou em tomar, para aquela tua amiga que precisa entender primeiro antes de aderir a algum estimulante de apetite. Então, curta muito, compartilha. Beijinhos, até o próximo encontro.